Chegamos no domingo, 25º domingo do tempo comum. No domingo passado a gente falava que Jesus estava em Cesareia de Filipe e faz aquela pergunta, né? Aquela pergunta de quem eu sou, o que eu sou. Faz o anúncio, né? O primeiro anúncio da sua paixão e coloca aquelas condições para seguir. Jesus já tinha então avisado os discípulos de que devia em breve dirigir-se para Jerusalém e que aí seria rejeitado pelas autoridades religiosas, preso, condenado à morte e crucificado. Pedro reagiu e aquelas indicações de Jesus e tentava desviar Jesus dos seus passos, então o próprio Jesus é muito forte, né? Faste de mim, Satanás. Bom, os outros discípulos, por sua vez, não tinham dado mostras de que tinham processado aquilo que Jesus tinha dito. Todos eles estavam demasiado agarrados a sonhos antigos de grandeza, de poder e de prestígio. Para que as palavras de Jesus fizessem sentido, não tinha sentido. Bom, aquela conversa parecia despropositada, incongruente, não tem sentido. Bom, eles na verdade acreditavam que Jesus, chegando em Jerusalém, iria entrar na cidade, né, na pele de um Messias político, nacionalista, poderoso, invencível, capaz de libertar Israel pela força das armas, do domínio romano. Era assim que eles pensavam. Então o problema da hierarquização dos postos e das pessoas era um problema de importância capital na sociedade palestina daquele tal momento. Seja nas assembleias, na sinagoga, nos banquetes, a ordem de apresentação das pessoas importantes estava rigorosamente definida com frequência, e isso gerava conflitos graves por causa de pretensas infrações ao protocolo hierárquico. Bom, os discípulos estavam profundamente imbuídos disso e estavam querendo um sentar à direita e à esquerda no reino de Jesus. Uma vez que se aproxima o triunfo do Messias, iam ser distribuídos os postos, chaves, né, na cadeira de poder do reino messiânico. Assim era a lógica deles. E convinha ter um quadro hierárquico bem claro, definido, né? Apesar de que Jesus lhes tinha dito pouco antes acerca de seu caminho da cruz. E os discípulos recusavam a abandonar os seus próprios sonhos materiais, a sua lógica humana de ambição de poder. Não conseguiam compreender isso, né? Como também hoje é para nós um pouquinho difícil, né? Entretanto, a viagem pela Galiléia continuou. Jesus apercebe nos dias seguintes que os discípulos não tinham levado a sério aquele primeiro anúncio sobre o destino da sua morte, daquilo que esperava dele em Jerusalém. Consciente de que era necessário deixar as coisas bem claras, aproveitou uma certa altura em que caminhava a sós com os discípulos e voltou mais uma vez a referir-se sobre a sua morte, nas mãos das autoridades de Jerusalém. Jesus não queria equívocos e não pretendia que os discípulos andassem atrás dele pelas razões erradas. Este é o ponto de partida para o texto do Evangelho que a liturgia nos propõe nesse 25º domingo comum. É tanto que Jesus, né, pega uma criança, coloca no meio, e se vocês têm que pensar como uma criança, serem simples, buscar e viver como uma criança. Bom, então no Evangelho deste domingo somos colocados diante de dois sistemas de valores, duas formas radicalmente diferentes de encarar a própria existência. De um lado está a de Jesus e a proposta e a forma de viver, de priorizar os valores que dão sentido à vida. Do outro lado está a dos discípulos, marcados pelos seus interesses, que vão sempre em oposição às propostas e os valores de Jesus. Jesus está imbuído dos valores do Pai. Não está preocupado com o interesse, ou melhor dizendo, com o êxito pessoal, o interesse dele é de cumprir com o projeto do Pai, de mostrar aos homens como o caminho do amor e do serviço conduz à verdadeira vida, à verdadeira felicidade sem fim. Porém, para dizer isso aos homens, Jesus está mesmo disposto a doar a sua própria vida até o extremo. Está tão imbuído dessa vontade do Pai e deixar essa mensagem, e ele vai até a última gota de sangue da cruz. Infelizmente, os discípulos estavam escravos entre aspas, da sabedoria do mundo e acreditam piamente que a felicidade está nas coisas materiais, no poder, nas honrarias, nos privilégios. E parece que se tornam orelhas moucas, né, quando Jesus os convida a seguir nesse caminho que ele vai percorrer, o caminho da vida doada por amor, da verdadeira felicidade. Bom, já falei muito esse domingo, estamos diante desse confronto. A proposta de Jesus e o caminho que os discípulos querem seguir. Essa sabedoria, entre aspas, mundana, né? Estamos diante desses dois caminhos opostos. Onde você se situa neste caminho? Talvez seja a pergunta para a nossa meditação hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia.